Hola, me alegra muchísimo verte por aquí. Hoy voy a compartir contigo consejos muy valiosos para ayudarte a prevenir inflamaciones en la próstata y otros problemas más serios. Le hablo desde Monterrey y encantaría que me cuentes en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Así puedo conocerte un poquito más. En algún momento de la vida, todos hemos sentido esa incomodidad inexplicable, un malestar en la parte baja del abdomen, una sensación constante de pesadez o la necesidad de ir al baño más veces de lo habitual. Tal vez lo has notado después de una comida muy condimentada o tras varios días sin cuidar lo que comes. Pero, ¿y si te dijera que eso podría ser la señal de un problema mucho más profundo? Algo silencioso, que avanza sin avisar y que afecta la calidad de vida de millones de personas todos los días sin que se den cuenta. La inflamación interna y los trastornos urinarios no siempre llegan acompañados de síntomas intensos. En realidad, lo más común es que se manifiesten de forma sutil: cansancio que no se va, molestias al orinar, hinchazón que aparece sin razón aparente. Muchos los ignoran, creyendo que es normal con la edad o que se debe al estrés, pero el cuerpo siempre habla, y cuando lo hace hay que aprender a escucharlo. En México, donde la gastronomía es tan rica como compleja, nuestros hábitos alimenticios han cambiado con el paso del tiempo. El consumo de alimentos procesados, bebidas azucaradas y exceso de sal se ha vuelto parte de la rutina diaria. Esto, sumado al sedentarismo y al estrés constante, genera un terreno fértil para que la inflamación se convierta en una condición persistente, y con ella llega una sobrecarga silenciosa a órganos vitales como los riñones y la vejiga. Una inflamación mantenida en el tiempo no solo afecta el sistema urinario, puede alterar procesos digestivos, afectar el sueño, la concentración e incluso el estado de ánimo. Lo más alarmante es que muchas veces esta condición se mantiene activa durante años sin ser tratada adecuadamente, desgastando poco a poco el organismo desde dentro. Y es aquí donde surge una pregunta inevitable: ¿estamos haciendo lo suficiente para cuidar lo que no podemos ver? Existe una conexión poderosa entre lo que comemos, cómo vivimos y cómo nuestros órganos responden. Y aunque muchos tratamientos médicos son necesarios y efectivos, también hay prácticas naturales que pueden complementar de forma positiva el cuidado del cuerpo. Una de ellas es el uso de infusiones a base de plantas tradicionales, conocidas desde hace generaciones por sus efectos antiinflamatorios y depurativos. Pero antes de hablar de la infusión en sí, quiero dejarte con una reflexión. ¿Cuántas veces has tomado un remedio natural sin saber bien cómo prepararlo o cuál es la cantidad adecuada? ¿Alguna vez te preguntaste si ese té casero que te recomendaron puede realmente ayudarte o si, por el contrario, podría estar afectándote sin que lo sepas? Aquí es donde este contenido se vuelve crucial, porque en temas de salud cada detalle importa. Una planta mal preparada puede perder sus propiedades. Una dosis mal calculada puede generar efectos indeseados. Y si vamos a hablar de soluciones naturales, necesitamos hacerlo con responsabilidad, claridad y respaldo. Al final de este conteúdo, vou compartilhar uma dica especial, um ingrediente pouco conhecido que, quando adicionado à infusão principal, potencializa seus efeitos e oferece uma camada extra de proteção aos seus rins. É uma informação preciosa que poucos conhecem, mas que pode transformar completamente os resultados que você espera. E sim, só vou revelar isso ao final, porque antes é preciso entender o que está em jogo, porque a verdade é que, se ignorarmos os sinais e continuarmos repetindo hábitos nocivos, as consequências não tardarão a aparecer. Não digo isso para assustar, mas para lembrar
que o conhecimento é a melhor ferramenta de prevenção. E este vídeo é um convite a despertar para isso. Agora que você já entendeu a gravidade do problema, prepare-se para conhecer uma planta tradicional usada há séculos pelos povos originários do nosso continente, que pode ser a chave para reduzir a inflamação e restaurar o equilíbrio do seu corpo de forma natural e eficaz. Mas atenção! A próxima dica é uma das mais importantes de todo o processo. Ignorá-la não só pode limitar os resultados desejados, como também provocar reações indesejadas no organismo. Fique atento. Pensemos por um instante no que acontece dentro do nosso corpo quando ele está inflamado. A inflamação, em termos simples, é uma resposta natural de defesa. Quando algo nos agride, seja uma infecção, um alimento inadequado ou até mesmo o estresse, o organismo entra em estado de alerta. Esse mecanismo é essencial para a cura, mas o problema começa quando essa resposta não desliga, quando se torna constante. É aí que mora o perigo silencioso. Uma inflamação crônica pode não doer, não causar febre e nem impedir você de sair para trabalhar. Mas ela está lá, minando sua energia, comprometendo seu metabolismo e sobrecarregando seus rins, fígado e intestinos. O sistema urinário, em particular, é um dos primeiros a sentir os efeitos desse processo. Muitos não sabem, mas uma inflamação persistente pode interferir diretamente no fluxo urinário. Você começa a sentir que vai ao banheiro com mais frequência, mas nunca esvazia completamente a bexiga. Ou então, o oposto: urina retida, sensação de desconforto, leve ardência. Esses são sinais de que algo não vai bem e que seu corpo está pedindo ajuda. E onde tudo isso começa? Em grande parte, nos nossos hábitos cotidianos. No México, por exemplo, o consumo frequente de carnes processadas, refrescos industrializados, frituras e alimentos ricos em conservantes inflama silenciosamente nosso organismo. São delícias do dia a dia, sim, mas que em excesso exigem um preço alto. A perda da vitalidade e o surgimento de problemas que poderiam ser evitados. Além da alimentação, há outro fator muitas vezes esquecido: a hidratação inadequada. Beber pouca água compromete o funcionamento dos rins e favorece o acúmulo de toxinas. E não basta tomar qualquer líquido. Muitos acreditam que sucos artificiais ou refrigerantes substituem a água, mas a verdade é que esses produtos agravam ainda mais o quadro inflamatório. Felizmente, existem formas naturais e seguras de auxiliar o corpo nesse processo de desinflamar e restaurar o fluxo urinário. E uma delas vem sendo utilizada há séculos por povos originários da nossa terra: o uso de ervas medicinais, mais especificamente de uma planta que poucos valorizam hoje em dia, mas que guarda um poder surpreendente para quem busca saúde de verdade. Estou falando da cola de cabalo, conhecida em outras regiões como cavalinha. Essa planta simples, que cresce espontaneamente em regiões úmidas, tem sido usada tradicionalmente como diurético suave e agente anti-inflamatório. Sua ação ajuda a eliminar o excesso de líquidos, reduzir o inchaço e melhorar a função renal de maneira gradual e eficaz. Mas o mais impressionante é que, apesar de seu uso ancestral, a ciência moderna tem confirmado os benefícios dessa planta. Pesquisas indicam que compostos presentes na cola de cabalo auxiliam na regeneração dos tecidos renais e no combate ao estresse oxidativo, um dos principais causadores de inflamações internas. Ou seja, a sabedoria popular não estava errada. Apenas ainda não tínhamos as ferramentas para provar o que os antigos já sabiam. É importante dizer que, como todo tratamento natural, o uso dessa planta requer cuidado, orientação,
e, sobretudo, preparo correto. Tomar em excesso ou combiná-la com substâncias inadequadas pode comprometer seus efeitos ou até trazer desconfortos desnecessários. E isso é algo que, infelizmente, muita gente ainda ignora. É por isso que a próxima etapa do nosso conteúdo é tão fundamental. Agora que você conhece a planta principal da nossa infusão, é hora de entender o que muita gente faz de errado ao prepará-la e como evitar que isso aconteça com você, porque mesmo os ingredientes mais poderosos podem falhar se não forem usados com sabedoria. A próxima dica é uma das mais importantes. Ignorá-la não só pode limitar os efeitos da infusão, como também resultar em efeitos adversos que você certamente deseja evitar. Continue atento. A lo largo del tiempo, la naturaleza ha ofrecido respuestas que la ciencia moderna solo recientemente ha comenzado a entender. Dentro de ese vasto repertorio de plantas curativas, existe una que ha sido parte fundamental de la medicina tradicional en comunidades indígenas de nuestro continente, la cola de caballo. Esta planta, muchas veces subestimada, guarda secretos que podrían cambiar la manera en que tratamos afecciones como la inflamación interna y los problemas del sistema urinario. La cola de caballo o Equisetum arvense es una planta que crece de forma silvestre en suelos húmedos, especialmente en regiones montañosas. Su apariencia frágil esconde una fortaleza medicinal que ha sido usada por generaciones. Desde tiempos prehispánicos, pueblos originarios del México antiguo recurrían a esta planta para aliviar molestias renales, facilitar la micción y combater la retención de líquidos. Su preparación era simple, pero precisa, e envolvía una sabiduría transmitida oralmente entre curanderos e abuelas. Lo fascinante es que hoy, estudios científicos han confirmado lo que nuestros ancestros ya intuían. Investigaciones recientes han identificado que la cola de caballo contiene altos niveles de silicio orgánico, flavonoides y alcaloides, compuestos que ayudan a desinflamar los tejidos, fortalecer los riñones y estimular la eliminación de toxinas a través de la orina. Además, se ha comprobado que favorece la regeneración celular en los túbulos renales, lo que la convierte en una aliada importante en el cuidado de la salud urinaria. Y lo mejor de todo, es accesible. Se puede encontrar en mercados locales, tiendas naturistas e incluso cultivarla en casa si el entorno lo permite. Sin embargo, como con todo en la vida, el poder de esta planta depende de cómo se use. No basta con hervirla en agua y esperar milagros. Es necesario entender su perfil químico, respetar sus tiempos de infusión y conocer con qué ingredientes puede o no ser combinada. Mucha gente comete el error de usarla en exceso, creyendo que más es mejor, pero esa lógica no se aplica aquí. La cola de caballo es potente y, en cantidades inadecuadas, puede provocar desbalances minerales, especialmente si se consume por largos periodos sin pausas. Por eso, es fundamental seguir orientações claras sobre su dosificação e duração do uso. Outra questão é que, apesar de seu efeito diurético ser suave, ele pode se intensificar dependendo da combinação com outras ervas ou medicamentos. Pessoas que fazem uso de remédios para a pressão, por exemplo, devem ter cuidado redobrado e sempre buscar orientação profissional antes de incluir qualquer planta medicinal na rotina. Mas não se trata de temer o uso da cola de cavalo. Pelo contrário, trata-se de resgatar uma sabedoria ancestral com responsabilidade, aplicando-a com consciência no mundo moderno. Essa planta representa um elo entre o conhecimento tradicional e a ciência contemporânea. Um exemplo claro de como a natureza pode ser uma aliada no processo de cura. E ao entender esse poder,
somos convidados a olhar com mais atenção para os recursos que temos à nossa volta. Quantas soluções simples, eficazes e acessíveis estão disponíveis, mas passam despercebidas porque não foram embaladas como produto industrial? É hora de recuperar essa conexão com o natural, com o que vem da terra e fala diretamente ao nosso corpo. Por isso, ao decidir preparar uma infusão de cola de cavalo, é essencial fazê-lo do jeito certo, porque o impacto dessa planta vai muito além de aliviar sintomas momentâneos. Ela atua no cerne da inflamação, ajuda a restaurar funções renais e promove um equilíbrio interno real e duradouro. Mas, para alcançar esses benefícios, é preciso seguir uma preparação cuidadosa e evitar os erros comuns que anulam ou até prejudicam seu efeito. E é justamente sobre esses erros que vamos falar a seguir, porque eles são mais frequentes do que você imagina. São falhas simples, muitas vezes cometidas por falta de informação, mas que podem comprometer todo o resultado esperado com o uso da infusão. A próxima dica é uma das mais importantes de todo o processo. Ignorá-la não só pode limitar os resultados desejados, como também provocar reações indesejadas no organismo. Fique atento. De nada serve contar com um dos ingredientes mais poderosos da medicina tradicional se, na hora de usá-lo, cometemos erros que comprometem sua eficácia. Infelizmente, isso acontece com mais frequência do que se imagina. Quando se trata da preparação de infusões naturais, cada detalhe importa. A temperatura da água, o tempo de infusão, a quantidade correta da planta e até mesmo os utensílios utilizados podem influenciar diretamente nos efeitos esperados. Muitas pessoas, ao descobrir os benefícios da cola de cavalo, correm ao mercado, compram a erva seca e imediatamente a colocam para ferver como fariam com qualquer outro chá. E é aí que está o primeiro erro. Ferver diretamente essa planta pode destruir parte de seus compostos mais sensíveis, especialmente os flavonoides, que são justamente os responsáveis pela ação anti-inflamatória e diurética. O correto seria aquecer a água até o ponto de pré-fervura, desligar o fogo e só então adicionar a erva, deixando em infusão por cerca de 10 minutos em recipiente tampado. Isso garante a preservação das propriedades terapêuticas da planta e permite que seus ativos sejam extraídos de forma mais eficiente e segura. Outro erro comum é a superdosagem. Existe a falsa crença de que, quanto mais forte for o chá, mais rápido ele funcionará. Mas a cola de cavalo é uma planta concentrada e o uso excessivo pode sobrecarregar os rins ao invés de protegê-los. O ideal para adultos saudáveis é usar uma colher de sopa rasa da erva seca para cada xícara de água e não consumir mais do que 2 a 3 xícaras ao dia, por períodos de no máximo 2 semanas seguidas, com pausas regulares. Também é preciso observar com o que ela é combinada. Muitas pessoas misturam diversas ervas em uma mesma infusão, sem saber que algumas podem interagir entre si de forma negativa. Por exemplo, combiná-la com diuréticos fortes ou plantas laxativas pode intensificar demais a eliminação de líquidos, levando à desidratação ou perda excessiva de minerais essenciais. Além disso, utensílios metálicos, como colheres de alumínio ou panelas com revestimentos inadequados, podem reagir com os compostos da planta durante o preparo, reduzindo sua eficácia. O mais indicado é usar utensílios de vidro, cerâmica ou inox de boa qualidade. Esses pequenos detalhes, quando negligenciados, podem transformar uma infusão poderosa em algo ineficaz ou até desconfortável para o corpo. Por isso, é fundamental respeitar o preparo correto, entender os limites do próprio organismo
E lembrar que, em se tratando de saúde, a pressa nunca é uma boa conselheira. Mas não estamos falando apenas de técnica. Estamos falando de uma atitude de cuidado consigo mesmo. Preparar uma infusão não é apenas fazer um chá. É um ritual de conexão com o corpo, de escuta e de atenção aos sinais que ele nos dá. E esse cuidado começa justamente por evitar os erros que podem minar o caminho da recuperação. A boa notícia é que, com informação correta e prática consciente, é possível incorporar esse hábito de forma segura e transformadora. E quando feito da maneira certa, o uso da cola de cavalo pode ser um aliado poderoso na redução da inflamação e na melhoria do fluxo urinário, trazendo mais leveza, disposição e equilíbrio para o dia a dia. E é justamente agora que chegamos a um ponto essencial, a combinação perfeita. Porque, embora a cola de cavalo seja uma protagonista importante nesse processo, ela não atua sozinha. Existem ingredientes complementares que, quando usados com sabedoria, potencializam seus efeitos, criam sinergia e tornam o resultado ainda mais poderoso. A próxima dica é uma das mais importantes. Ignorá-la não só pode limitar os efeitos da infusão, como também resultar em efeitos adversos que você certamente deseja evitar. Continue atento. Chegamos a um ponto essencial do nosso caminho: como potencializar os efeitos da infusão de cola de cavalo e criar uma fórmula natural ainda mais eficiente e equilibrada para o corpo. Porque, como toda boa receita tradicional, os ingredientes certos fazem toda a diferença, especialmente quando combinados de maneira inteligente e harmônica. A verdade é que poucas pessoas sabem que existem elementos complementares que, ao serem somados à cola de cavalo, não apenas ampliam sua ação diurética e anti-inflamatória, mas também agregam benefícios extras, como o alívio de desconfortos digestivos, a regulação do sistema linfático e a proteção dos vasos sanguíneos. Duas dessas preciosidades da natureza são a flor de Jamaica e a canela, ingredientes comuns nas casas mexicanas, mas que, quando usados com propósito, revelam uma potência surpreendente para o cuidado do organismo. A flor de Jamaica, além de seu sabor levemente ácido e refrescante, é rica em antioxidantes, especialmente as antocianinas, que combatem o estresse oxidativo, uma das causas mais comuns da inflamação celular. Também possui efeito levemente laxante e ajuda na redução da pressão arterial, o que contribui diretamente para aliviar a sobrecarga sobre os rins. Mas atenção! Seu poder só se manifesta quando usada na dose certa e com o tempo adequado de infusão. Já a canela, muito presente em bebidas tradicionais e sobremesas mexicanas, traz consigo um efeito termogênico e estimulante. Seu consumo equilibrado favorece a circulação sanguínea, ajuda na digestão de gorduras e ainda possui propriedades antimicrobianas. Quando adicionada à infusão, ela reforça o efeito aquecedor da mistura, ajudando o corpo a metabolizar com mais eficiência os compostos ativos das plantas. A união desses três elementos, cola de cavalo, flor de Jamaica e canela, resulta em uma combinação sinérgica. Enquanto um limpa, o outro desinflama e o terceiro ativa. Juntos, atuam em múltiplos sistemas ao mesmo tempo: urinário, digestivo e circulatório. O resultado? Mais leveza, menos inchaço, urina fluida e um organismo mais protegido contra processos inflamatórios silenciosos. A forma correta de preparar essa infusão é a seguinte: aqueça 500 ml de água até o ponto de pré-fervura. Desligue o fogo e adicione uma colher de sopa rasa de cola de cavalo seca, uma colher de sopa de flor de Jamaica seca e uma pequena lasca de canela em pau, equivalente a 2 centímetros. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos.
Depois, coe e consuma morno, de preferência em jejum ou ao final da tarde. Não é necessário adoçar, mas, se desejar, pode-se usar um pouco de estévia natural. Evite açúcar refinado, pois ele pode neutralizar parte dos efeitos anti-inflamatórios da mistura. O ideal é consumir essa infusão por 7 a 10 dias seguidos, fazer uma pausa de 3 dias e então repetir o ciclo se necessário. Pessoas com hipertensão, diabetes ou uso de medicamentos devem consultar um profissional antes de adotar qualquer prática fitoterápica. O que impressiona nessa fórmula é sua simplicidade. 3 ingredientes comuns, acessíveis e com um histórico milenar de uso medicinal, reunidos em uma única bebida que cuida do corpo de dentro para fora. E o mais bonito é perceber que esses elementos fazem parte da cultura alimentar mexicana. Não estamos falando de ingredientes exóticos ou difíceis de encontrar, mas sim de recursos que já estão à nossa volta e que talvez só estivessem esperando o momento certo para serem valorizados. A consciência sobre o que colocamos dentro do nosso corpo é, sem dúvida, o primeiro passo para uma vida mais saudável. E práticas simples, como preparar uma infusão corretamente, podem representar grandes transformações ao longo do tempo. Não se trata de buscar soluções milagrosas, mas de cultivar hábitos consistentes que, dia após dia, constroem um estado de equilíbrio e vitalidade. No entanto, falta um último detalhe, uma peça que completa essa fórmula e a transforma em uma verdadeira aliada da saúde renal. Um ingrediente bônus, pouco conhecido, mas que, quando incluído com sabedoria, eleva ainda mais os benefícios da infusão e protege profundamente os rins contra o desgaste silencioso do tempo. A próxima dica é uma das mais importantes. Ignorá-la não só pode limitar os efeitos da infusão, como também resultar em efeitos adversos que você certamente deseja evitar. Continue atento. Há momentos em que uma simples descoberta pode redefinir nossa forma de cuidar do corpo. E hoje, ao chegar ao final deste conteúdo, é hora de revelar o elemento bônus que mencionamos desde o início. Um ingrediente discreto, mas poderoso, que completa a nossa infusão natural e intensifica seus efeitos protetores sobre os rins, a bexiga e todo o sistema urinário. As sementes de coentro. Pouco valorizadas no uso medicinal, essas sementes contêm propriedades extraordinárias. Enquanto o coentro em folha é conhecido pelo sabor intenso e aroma marcante, as sementes, por sua vez, têm uma ação muito mais profunda no organismo. Elas atuam como anti-inflamatórios naturais, com efeito carminativo, ajudam na digestão, além de promoverem uma leve desintoxicação hepática e renal. Estudos demonstram que compostos presentes nas sementes de coentro, como o linalol e os ácidos fenólicos, ajudam a reduzir o estresse oxidativo nos rins e a equilibrar a microbiota intestinal, 2 fatores que influenciam diretamente na inflamação sistêmica. Além disso, essas sementes estimulam a eliminação de toxinas acumuladas nos tecidos, auxiliando no trabalho dos órgãos excretores. A forma correta de utilizá-las na infusão é muito simples. Basta adicionar uma colher de chá rasa de sementes de coentro levemente esmagadas para liberar seus óleos essenciais à mistura com cola de cavalo, flor de Jamaica e canela. O procedimento de infusão segue o mesmo: aquecer a água até pré-fervura, desligar o fogo e deixar todos os ingredientes em infusão por 10 minutos em recipiente tampado. Depois, coar e consumir conforme indicado. Essa adição sutil transforma completamente a infusão. Em vez de atuar apenas como diurética e anti-inflamatória, ela passa a ter também um efeito regulador do metabolismo renal, digestivo e intestinal.
Os benefícios, quando observados de forma contínua, incluem redução da sensação de inchaço, melhora no ritmo urinário, alívio de desconfortos abdominais e até maior clareza mental, já que a inflamação crônica compromete também funções cognitivas. Mas mais do que tudo isso, essa infusão representa um ato de reconexão. Ao preparar essa receita, você não está apenas bebendo um chá, está se reconectando com uma forma de cuidar que valoriza o natural, respeita os tempos do corpo e busca equilíbrio em vez de respostas rápidas. E esse é, talvez, o maior aprendizado. A saúde duradoura se constrói com constância, com escuta interna e com decisões conscientes. Claro, é importante lembrar que toda prática natural deve ser acompanhada de uma rotina saudável. Alimentação rica em vegetais e frutas, consumo de água pura em abundância, sono regular e, sempre que possível, momentos de pausa e respiração. Nenhuma infusão substitui esses pilares, mas pode ser um apoio valioso quando utilizada com sabedoria. E para aqueles que chegaram até aqui, fica um lembrete poderoso. Não negligencie os sinais do seu corpo. Muitas vezes, aquilo que parece pequeno é, na verdade, o início de algo maior. E quando escolhemos agir, mesmo que de forma simples, estamos dizendo a nós mesmos que merecemos mais saúde, mais energia e mais bem-estar. A infusão completa que você aprendeu aqui pode ser o primeiro passo de um novo ciclo na sua vida. Um ciclo de autocuidado, conhecimento e prevenção. Compartilhe essa informação com quem você ama. Mande para aquele amigo ou familiar que vive se queixando de inchaço, dores nas costas ou cansaço constante. Às vezes, uma dica simples pode mudar uma vida. Se você sentiu que aprendeu algo valioso, curta esse conteúdo. Inscreva-se para continuar recebendo informações de qualidade e, acima de tudo, coloque em prática. O conhecimento só se transforma em saúde quando vira ação. Agradeço profundamente por ter me acompanhado até aqui. Que esse seja apenas o começo de uma jornada de reconexão com a sua saúde. E lembre-se, ignorar as orientações corretas de preparo não só pode anular os efeitos benéficos dessa infusão, como também provocar desequilíbrios que poderiam ser facilmente evitados. Priorize sempre a informação responsável.